E aí, pessoal, tudo bom? Se o som estiver funcionando, por favor, alguém fale aí. E aí, o som agora tá bom? Até que enfim, né? Tentei aqui fazer uma inovação tecnológica, mas a minha inovação tecnológica não deu certo, né? Thaís, Ilane. E aí, tudo bom? Era para eu entrar às 4 horas, houve um problema aqui. Pedro Vanderlei, meu amigo, tudo bom? Era para entrar às 4 horas, mas eu tive um pequeno probleminha que eu atrasei. Então, vocês me desculpem. Acabei quebrando o princípio da fidelidade, né? E agora, atrasado, eu tenho que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser. O pessoal retorna aí. E aí, Pedro, tudo bem, meu amigo? Quanto tempo, né? Thaís Fidelis, tudo bom? Pessoal, essa semana e a próxima eu estou desenvolvendo um projeto chamado Jornada, o Vírus e a Vida. Essa jornada, que chegou a esse nome devido a um livro, que é um livro que eu fiz, que está saindo também a semana que vem, com o mesmo nome, O Vírus e a Vida. O Vírus e a Vida. E esse... Que honra! Só gente importante para mim, né? Thaís, tudo bom? E essa jornada partiu dessa ideia de discutir um pouco das questões relativas à pandemia e trabalho, que é o tema central desse livro que eu lanço a semana que vem, na sexta-feira que vem, na sexta-feira da semana que vem, que é uma coletânea de textos que eu fiz durante essa pandemia. O que é que eu fiz? Primeiro, como todo mundo, fui impactado por essa questão, especificamente no mundo do trabalho. O mundo do trabalho está passando por um momento de descobrimento. Não é propriamente coisas novas, mas coisas que nós passamos a pensar a partir da perspectiva, a partir do lugar que nos encontramos hoje, que é um lugar todo especial. E esse lugar todo especial, que tem, entre outras coisas, também a pandemia, e dentro desse local, a partir desse local, eu, tanto na atividade principal minha, que é Ministério Público, quanto na atividade de pesquisa, eu encontrei uma maneira de me mover. Inicialmente, apliquei aquilo que a gente vem discutindo nesses últimos 25 anos aí, né? Desde a minha época lá no curso de Ciências Sociais, na faculdade, depois no Judiciário e nesses últimos 11 anos do Ministério Público do Trabalho, e comecei a perceber algumas manchas teóricas que eram interessantes eu usar aqui para compor esse trabalho que eu chamo O Vírus e a Vida, né? E como se dá o trabalho nesse mundo desconhecido, pelo menos numa perspectiva nessa configuração que a gente tem. Então o que eu fiz? Eu estou ouvindo, continuo na ativa, estou ouvindo todos os dias, pessoas, empresas, trabalhadores de saúde,
grandes empresas, pequenas empresas e assim por diante. E essas pessoas passam suas dores. E essas dores chegaram a mim, né, me tocam de maneira muito particular. E eu resolvi organizar isso através de uma jornada. Nessa jornada, eu quero envolver as pessoas numa discussão. E essa discussão eu vou fazer através de uma construção de uma narrativa. Essa narrativa começa hoje pela primeira das conversas que intitulei Não é culpa da crise, ou não é culpa da pandemia, nem tudo é culpa da pandemia. E isso é um capítulo do meu livro, né? Nem tudo é culpa da pandemia, 5 passos para enxergar além da crise. E nesse primeiro momento, enquadrar o fenômeno que nós estamos vivendo. Num segundo momento, tem mais 3 palestras e no final uma live com uma convidada, que eu vou traçando essa conversa, né? Trazendo os elementos possíveis para a gente ir discutindo. Então, hoje, já feita essa introdução, eu convido a quem se interessar pela conversa, depois me acompanhar nos canais. Vai ficar gravada essa discussão. O objetivo é ficar gravado, porque eu, como todas as pessoas, se eu não tiver esse objetivo de estar aqui nesse momento para discutir com vocês, provavelmente eu estaria me ocupando de outra tarefa, e até que pudesse organizar seria difícil. Então eu prefiro dialogar com vocês aqui. O que é que eu vou fazer hoje? A conversa de hoje é nem tudo é culpa da pandemia. E o que é que eu fiz nessa conversa? Eu tracei inicialmente partindo de uma pergunta, dessa pergunta: o que é culpa da pandemia e o que não é? A partir dessa conversa, dessa pergunta, eu tracei uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento primeiro, eu não quero aqui menosprezar o sofrimento de qualquer pessoa. Nós estamos num momento super sensível, esse momento não tem paralelo para a nossa geração, né? Então eu não estou menosprezando o sofrimento de ninguém, nem menosprezando a crise. Eu estou apenas tentando ter uma visão lúcida, uma visão útil para a nossa forma de encarar esse momento. Então, primeiro, eu não quero desprezar o sofrimento de ninguém. Eu sei que as pessoas têm uma expectativa quanto à questão. Quando a gente discute esse nome pandemia, alguns vão a um extremo e outros vão a outro. É nada ou é tudo. Então, o que eu quero aqui da minha posição, que não é a sua, pode ser a pessoa estar no sofrimento, eu não quero menosprezar isso, eu quero levar algumas considerações. Primeiro, há muito a pensar sobre o que já era antes da crise, né? Antes dessa pandemia, essa dita pandemia. Nós estamos numa situação hoje em que todo e qualquer discurso recorre-se a essa ideia de pandemia, mas só que nós já tínhamos um quadro muito específico, principalmente na economia. Se vocês pegarem, como eu tive o cuidado de pegar, os dados de trabalho, abertura de empresas e fechamento, questões econômicas, índices sociais nos últimos 20 anos, vocês vão ver que a narrativa é a mesma, né? É sempre a questão de maior exclusão, maior taxa de desemprego, maior distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. Você hoje tem um percentual, um pequeno número de pessoas extremamente ricas e um número cada vez maior de extremamente pobres, né? A questão estrutural do trabalho, da economia e da saúde. Nós temos um caso muito específico de exclusão quanto à democracia. Nós temos muita exclusão democrática. Nós temos um grande problema de que as pessoas cada vez mais têm menos condições de manifestar uma opinião genuína, autêntica quanto à democracia. Isso se dá tanto quanto pela questão econômica. Quando a pessoa está com fome, você não pensa no voto, né? Quando você está na miséria, isso é um pensamento muito interessante do professor Yuval
Noah Harari, ele fala exatamente o que eu vou discutir com uma pessoa, uma mãe solteira numa favela na Índia, em Bombaim. O que essa pessoa vai me trazer? Ela vai ter tempo para pensar sobre uma questão de mecanismos de inclusão democrática, de valorização e legitimação de vontade. Isso é impossível. A pessoa na miséria não tem outra preocupação a não ser sobreviver. Por isso a miséria é tão mal, não só da perspectiva, a miséria é tão mal, não só da perspectiva pessoal, mas é mal na perspectiva de humanidade. Quando você destitui a pessoa da condição mínima de vida, de sobrevivência, você não tem condições de exigir dessa pessoa uma participação na qualidade de ser humano. Essa pessoa entra no módulo de sobrevivência e você não pode exigir demais. Por isso é tão urgente mecanismos de tirar as pessoas desse momento de miséria. Melícia, tudo bem, minha querida? Quanto tempo? Caio, Cione, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu estou falando aqui que existe uma questão que é o sofrimento trazido pela pandemia. Nós não podemos desprezar esse sofrimento. Cada um vai ter, a gente tem que conviver com isso. Mas a gente não pode jogar tudo na culpa da pandemia. Nós temos que ver que antes dela existia um quadro e esse quadro é muito específico. Obrigado, Melícia. Ótimo saber que você está aqui, viu? E é muito específico esse quadro quanto à miséria, à exclusão das pessoas do jogo democrático, porque, como eu disse, você não pode falar de mecanismos de legitimação quando uma pessoa está passando fome. Então isso deve ser sempre considerado. Nós estávamos num quadro crescente de desemprego, tanto que nós falamos de sociedade sem emprego, ou melhor, sem trabalho. Eu vou fazer uma dessas palestras na semana que vem. Na semana que vem, na segunda ou na quarta, segunda ou quarta, sobre a nossa sociedade sem emprego. Eu quero discutir um pouco disso. É um capítulo desse meu livro. Oi, Suzane. Um capítulo desse meu livro eu estou dizendo aqui que eu fiz vários capítulos e cada palestra dessa é mais ou menos um espelho de um desses capítulos. E uma é sobre a sociedade do sem trabalho, né? Sem trabalho. E, além dessa grande quadro de exclusão e desse quadro todo, nós devemos considerar que nós não podemos colocar na culpa da pandemia questões que são estruturais, que nós já temos, como disrupção tecnológica, né? Mais uma vez, questão que nós temos grandes impactos de inovações tecnológicas no mercado, no mundo do trabalho como um todo, na vida das pessoas. Isso deve ser pensado, né? E obviamente isso a gente não pode colocar na culpa da pandemia. Então, o que é que eu fiz aqui com vocês nesse primeiro momento? Não coloque na culpa da pandemia questões que você consiga mapear de antes. Mas saiba que nós sofremos essa pandemia, os efeitos dela, cada pessoa em cada lugar, através de uma perspectiva individual, que eu vou chamar aqui, apelando para uma noção trazida por um autor moderno chamado Nassim Taleb, uma ideia que ele chamou de fragilidade, né? Essa ideia de fragilidade, ou que é uma ideia já recorrente, nós usamos muito, o Banco Mundial usa, né? Índices de desenvolvimento social, índices de vulnerabilidade. Na verdade, por coincidência, não por coincidência, os estudos epidemiológicos, desde a tradição de Oswaldo Cruz aqui no Brasil, toda no início do século passado até hoje, eles traçam muito essa questão de vulnerabilidade, né? Índice social vulnerabilidade. Essa palavra fragilidade é uma palavra um conceito que está muito na moda, principalmente dentro dos economistas comportamentais. Nós temos muito essa questão. E temos aí, Cristiane entrou agora, em homenagem a ela, dentro da psicologia você tem várias linhas de pensamento que trabalham com
questões de fragilidade. Usam essa nomenclatura, até hoje usam essa nomenclatura. Então, qual é a grande contribuição disso? Uma coisa frágil, uma coisa, imagine uma taça, né? Essa taça, ela está submetida, quando submetida a algum estressor, alguma coisa que a ataque, ela está mais vulnerável do que uma pedra, né? Ou seja, entre uma ação que vem externa, um estressor externo e a condição dela, pode haver uma grande assimetria. Uma pequena ameaça para a outra pode ser uma grande ameaça para ela. Partindo dessa ideia, parece uma ideia muito simples, né? Parece uma ideia muito fácil, mas é utilizada muito quanto a investimentos. Eu uso muito quanto a pensamento aqui também. Todas as áreas, na verdade. O próprio Taleb fala sobre uma pandemia. Ele fala sobre a pandemia do ebola. Ele tem um artigo sobre a pandemia do ebola lá atrás. E usa esse pensamento também. Imagine, se você tem uma fragilidade, essa fragilidade é, por exemplo, dessa taça, né, uma taça de cristal, você tem duas possibilidades. Você pode viver numa sociedade que faça uma análise de risco absoluta, em que você busca resolver todos os possíveis riscos a essa taça. Por exemplo, eu saio construindo proteções em todos os lugares no mundo. Por exemplo, se ao invés de uma taça fosse uma bexiga, uma bolinha, uma bola daquela, ao invés de eu proteger ela, eu poderia ir e tentar proteger todas as pontas, todos os fios que houvessem, todas as agulhas que houvessem no universo. Essa é uma possibilidade, eu posso catalogar todos os riscos e correr atrás. Existe outra possibilidade também, que é eu tentar atacar aquela fragilidade o mais próximo possível, por exemplo, no caso da taça, criar um invólucro para ela, para que ela fique mais protegida naquela condição. Na perspectiva social, isso é muito pensado também. Imagine, você pode tentar criar programas mirabolantes de proteção, de proteger as pessoas contra a pobreza. E você pode criar programas que ataquem as fragilidades dessas pessoas, exatamente naquela fragilidade, né, da maneira mais personalizada possível, mais adequada para a fragilidade dela naquele momento. Então, obviamente, exemplos que ganham muitos prêmios, para Bolsa Família. Bolsa Família, embora tenha vários defeitos, uma questão interessante é que ele pega pessoas que têm uma renda muito baixa, está na miséria, que é uma fragilidade, vai nessas pessoas e dá uma proteção pelo menos de uma renda. Tem problemas? Tem. Né? Muitos problemas. Mas já é alguma ideia interessante. Todo mundo tem fragilidade. Numa sociedade como a nossa, todas as pessoas têm. Imagine, um empresário pode ter, de um ramo específico, por exemplo, educação, pode ter uma grande fragilidade, que a gente descobriu, né, a pessoa necessitar, como de regra, a maioria das pessoas que trabalham com a educação no Brasil ainda hoje, estavam totalmente no perfil presencial. Então, algo que ataca a presença das pessoas, obviamente, causa no modelo feito de educação, causa um grande problema quanto... Ô Marcelo, tudo bom, meu amigo? Causa um grande impacto sobre aquela pessoa. A fragilidade é depender excessivamente da presença física dos alunos. Existem outras instituições que já têm um perfil misto, outras que têm um perfil exclusivamente digital. Cada um vai ter o seu tipo de fragilidade. Doutor é interessante, Marcelo. Um abraço, meu amigo. Negócio de doutor, rapaz. O que nós devemos fazer, primeiramente, é distinguir o que é da crise e o que não é da crise, o que é da pandemia e o que não é da pandemia. Saber que existem fragilidades, nós estamos submetidos a um quadro de fragilidade. Cada setor tem a sua fragilidade e a gente deve partir dessa fragilidade. Algumas são mais fáceis de ver, são muito evidentes. Outras são ocultas, são tão difíceis de ver que nós precisamos de situações extremas, né? Situações de cauda. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma fragilidade de saúde, que viver totalmente bem, mas submetido a um estresse, um vírus novo, né? Oh, coisa mais interessante.
Um vírus totalmente novo pode desencadear nessa pessoa uma fragilidade que talvez ela nem soubesse. Se essa pessoa fosse fazer uma análise de risco da sua vida, talvez fosse insignificante o risco que ela tem, né? Mas nesse caso específico, extremo de uma pandemia, de um vírus desconhecido, bababá, isso se torna relevante. Então esse mesmo raciocínio nós usamos, inclusive, no mundo do trabalho. O que nós devemos perceber? Primeiro, para distinguir o que é crise e o que não é, a gente tem que saber que existe um pensamento muito interessante do professor Boaventura dos Santos Souza, que ele diz o seguinte: existe uma técnica de burlar o que é e o que não é crise, que ele chama de normalidade da exceção. O que é isso? É o seguinte: você tem um discurso de falta de dinheiro, crise econômica. Esse discurso é muito utilizado, ele tem vários estudos sobre isso, e o professor Boaventura, de Portugal. Ele traçou o quadro do Estado neoliberal, na década de 80, e ele traçou uma desculpa, que ele chama crise econômica. E o que é que ele fez? Agora, já durante a pandemia, ele lançou um trabalho usando esses conhecimentos para analisar a pandemia. É um trabalho muito interessante. A cruel pedagogia do vírus, eu acho que é esse nome, Boaventura dos Santos. Desse ano já está disponível em vários lugares. E o que é que ele vê? O que é que ele fala? Quando você utiliza o termo crise, etimologicamente falando, crise é algo que algo temporário. Imagine, crise da meia-idade. Ninguém está na meia-idade para sempre. Crise da adolescência. Ninguém está na adolescência para sempre. Então é possível entender que a ideia de crise é uma ideia de algo temporal. Pode ser longa, pode ser curta, mas algo que tem um tempo, tem um momento a acontecer, um início e um final. Só que, quando você se utiliza de coisas que não são passageiras, ou pelo menos não tem essa intenção de acabar tão cedo, por exemplo, como a crise... Oi, Patrícia, amiga, tudo bem? E o Denilson, meu amigo, tudo bom? Quando você se utiliza de algo que era para ser temporário, algo etimologicamente temporário, como crise, para designar situações ou eventos que não são temporários, você não está usando crise no sentido verdadeiro. Oi, Amanda, tudo bom? Você está usando um recurso para esconder o que aquilo é. Aquilo pode ser algo estrutural e muito além do que você chama de crise. Imagine a situação financeira. Você imagina algum mundo em que não haja limitação de dinheiro, de finanças? Da questão financeira? Claro que não. Uma questão pública, num estado como o nosso, você não tem como ter um estado que não falte dinheiro. Então você dizer que é uma crise financeira para não fazer, é impossível. Isso é irracional. Então, quando você vai dizer o que é uma crise pandêmica, o que é uma crise, o que é culpa, você tem que primeiro saber que crise é algo temporal, é algo específico, algo que tem início, meio e fim. Você não pode banalizar esse recurso, essa noção. Então, no caso, por exemplo, da crise, da pandemia, existe muita coisa que obviamente não é culpa dela. Por exemplo, o exaurimento de saúde. Você piora um quadro de saúde, mas isso não é dela. Isso já vem de muito. E eu falo isso no meu livro, inclusive, eu falo isso através de algumas mediações que eu participo. Eu participei de uma mediação específica dentro de um processo, havia um processo judicial e eu trabalhei nisso, tentando fazer uma mesa de negociação, que era para abrir UTIs. O processo específico tinha 24 anos, alguma coisa assim. Por quê? Quando o órgão específico lá entrou para dizer que precisava de UTIs, de lá ele já tinha esse estudo. Todo o processo foi baseado nas questões de crise financeira. Esse ano não pode porque é crise financeira. Esse ano não pode. Eu fui ler, né?
fui olhar qual era as alegações. Tudo era crise, 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 crise. Agora, na pandemia, fecharam um acordo e abriram essas UTIs, que quando passar a pandemia não vão poder sair porque já era uma necessidade de muitos anos atrás. Então, tome muito cuidado para dizer o que é e o que não é culpa dessa pandemia, né? Façam esse exercício de ver o que é estrutural, o que não é em cada caso. Essa triagem eu gosto de fazer e faço esse caminho em muitos casos, porque crise é utilizado como recurso para iludir. Isso são palavras, entre aspas, do professor Boaventura de Santos Souza, e eu uso demais esse recurso para analisar, para distinguir o que é e o que não é realmente crise. Agora, uma coisa da pandemia realmente é o seguinte: se você tem pessoas em estado de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade tende... Oi, Cacá, minha empreendedora, tudo bom? Se você tem algum problema de vulnerabilidade, nesse momento de crise, de pandemia, o que é da pandemia, ela tende a te atacar de maneira mais específica, porque vai partir de algumas fragilidades. Imagine, o fato no Brasil especificamente, mas no mundo inteiro, ser mulher no mercado de trabalho, eu estou aqui tentando trazer para a nossa discussão exatamente, olha, coisas interessantes aparecendo aqui. Desculpem se eu não estou olhando demais os comentários, que eu estou sem óculos também, aí eu vejo pouco. As pessoas acabam se aproveitando para falar que tudo é culpa da pandemia. Exatamente. Tem que ter uma triagem para, partindo daí, não jogar tudo na culpa da pandemia. Temos visto muitas situações que confirmam isso. Exatamente. Por exemplo, o caso das empresas. O que é que eu faço? E Melissa está aí, Thaís estava lá em cima também, e tantas outras pessoas aí, eu acho que eu me perdi aí em algumas pessoas. Quando eu vou analisar uma empresa, por exemplo, um quadro de uma empresa, Melissa deve fazer isso também. A gente pega um quadro dessa empresa no tempo. O que é que eu estou olhando? A empresa tem quantos anos? A empresa tem 40 anos de trabalho. Nesses 40 anos de trabalho, a empresa tem um perfil, né? Todo um perfil direitinho do que ela vem fazendo. Algumas empresas estão descumprindo, tem reiteração de descumprimento há 10 anos. E agora alegam que não estão cumprindo por causa da pandemia. Isso é culpa da pandemia? Pode ter sido agravado com a pandemia. É o próximo passo que eu vou falar. Mas isso não é culpa da pandemia. A empresa estava combalida, né? Agora você consegue também ver alguns casos muito específicos. Aí o caso de Boa-Fé. E um caso bem específico no processo, que eu não vou nem falar, era daí, Melissa, de Pernambuco. A empresa tem um perfil, nunca descumpriu nada. Mas o nicho de mercado dela é um nicho que foi totalmente atacado pelo um dos efeitos da pandemia, que era a presença de pessoas. Então a empresa teve um descumprimento. É culpa da pandemia? Esse caso específico estava lá visível, né? Era um caso que a empresa, até a gente conseguiu configurar, que era um caso muito, muito grave. Thaís faz isso também, né? Esse caso de você ter um histórico e você vê. Isso é tanto para o lado de dizer que é culpa, para o lado de não dizer, né? A gente consegue ver isso bem específico e dar um tratamento específico nesse caso. Existem outros casos também, estou parando demais, me detendo demais, que eu tenho uma frase que eu uso, assim, que eu boto assim, ó: quando se trata de efeitos, quando se trata de pandemia, todos nós estamos no mesmo oceano, mas alguns estão de transatlântico e outros estão de canoas improvisadas. Isso é ainda dentro dessa parte de assimetria. Alguns grupos, algumas fatias do mundo estão muito mais sujeitas a essa fragilidade. Essa fragilidade se coloca muito mais a perigo do que outras, né? Eu falava há pouco no caso da mulher. A mulher no mundo inteiro, não só no Brasil, o Brasil obviamente é um caso específico, a mulher recebe menos do que o homem.
E não sei porquê, assim, não há um motivo lógico, a não ser a questão mais cruel do mundo, que se chama sexismo, que é das discriminações mais firmadas desde o início da nossa história e mais documentadas também. Então, ser mulher já é uma situação de se pôr num grau de vulnerabilidade no mercado de trabalho um pouco a mais do que o homem. Mulher e mãe. A mulher naturalmente, como a regra é que as mulheres tenham as funções de criação de filho maior, e mais piorado por um quadro de existem muitas mulheres mães sozinhas, e essas mulheres fechadas creches, essas mulheres vão ficar com uma vulnerabilidade ainda maior, porque elas não vão ter com quem deixar os filhos. Oi, Larissa. Então, você tem o fato de ser mulher, o fato de ser mãe, o fato de existir um grande número de pessoas que são mães e pais sozinhas, né, as mulheres, que essas mulheres, devido a isso, essa condição de precisar ter essa base familiar, cuidar da casa, muitas vezes têm empregos que são empregos que a gente chamaria de bicos, né? São diaristas e assim por diante, comunidades tais. Eu não estou dizendo só elas não, viu? Em todo e qualquer grau da sociedade, a mulher tem essa fragilidade maior. Tudo isso deve ser considerado. E no mercado de trabalho, isso fica muito claro, isso é muito verdadeiro. Então, é culpa só da pandemia? A gente tem que pensar especificamente nisso. Os grupos que estão em maior vulnerabilidade, alguns estão em transatlânticos e outros estão em canoas. Esses que estão, trabalhos que dependem de picos, trabalhos que precisam de movimentação de mercado, vendas diretas e assim por diante. Cada situação deve ser pensada. O que é que a gente faz? Eu estou pulando muita coisa aqui, que depois vocês olham no capítulo que eu vou disponibilizar. Esse é um dos capítulos do livro, né? O que é que a gente tem no mundo? A gente tem nesse mundo, a gente tem vários mecanismos de conviver melhor com as fragilidades, com essas vulnerabilidades. Eu já citei um exemplo, Bolsa Família. É um caso muito específico que, diante da incerteza de levar o pão à mesa todos os dias, tem uma política de Estado, que essa política de Estado é muito primária, é muito cheia de defeitos, eu não vou entrar no mérito disso. Eu estou pensando em ouvir algumas pessoas para falar sobre mecanismos de convivência com as fragilidades, fazer uma live especificamente sobre isso. Eu gosto muito dessa parte, principalmente a parte de renda mínima incondicional e universal. A gente está discutindo várias coisas nos grupos aí que eu faço parte. Eu não quero entrar no mérito disso. Eu sei que existem mecanismos que podem diminuir o impacto nessa fragilidade, né? Tem vários. Banco, por exemplo, tem muito. Os bancos têm um apoio do Estado, existe um depósito que eles têm acesso no momento de crise, eles podem rediscutir títulos, tem toda uma política. Por exemplo, os Estados Unidos fez um pacote para diminuir essa fragilidade dos bancos, dos pobres dos bancos, nesse momento, e foi jogado aqui no Brasil também, foi pensado isso. Então é muito interessante você ter esse cuidado. Na verdade quanto mais fragilidade você tem, mais você está submetido, está sensível a estressores como volatilidade, desordem, caos, incerteza, desconhecimento. Tudo que está acontecendo vai te colocando em... Diana, tudo bom, minha querida? Isso coloca você em maior estresse. Eu vou partindo para um segundo momento, que é o seguinte. Você já passou por esse é o primeiro grande passo. Distinga o que é da pandemia e o que não é. O que a pandemia fez um impacto na sua vida. O que é que fazem os coaches? Coaches, todo mundo tem uma certa, né? Eu tenho muito cuidado quanto a isso. Os coaches aplicam algumas ferramentas muito interessantes. E uma dessas ferramentas é a roda da vida, né? Que eles aplicam e aplicam todos, né? Eu também tenho formação, né, em coaching, né? E é bom, eu faço comigo. Eu coloco cada área e vejo o impacto que isso trouxe em cada área. Então, eu aconselho que o primeiro passo que você faça faça essa triagem genérica do que é o que não é crise, e o que for crise, realmente você dê um impacto na sua vida.
né? O que isso fez no seu trabalho, o que isso fez na sua ideia de educação. Por exemplo, é muito comum você repensar numa crise verdadeira se o que você está estudando e a educação que você está dando para os seus filhos é compatível com aquilo. Então, isso é muito forte, né? Você está realmente dando a educação que valoriza para os seus filhos conviver com as necessidades reais, ou você está dando para os seus filhos apenas um canudo que ele vai jogar em algum lugar e vai fazer outra coisa, né? Isso também é uma live que eu vou fazer provavelmente com Fernanda, do CIE, sobre essas novas habilidades para o ingresso no mercado de trabalho, lá na frente, né? Então, esse é o primeiro grande cuidado. Aplique em você o que é da pandemia, o que não é e o que isso traz para você. Depois é uma questão muito interessante, essa questão que o Boaventura também toca, que é a importância dos modos dominantes de vida das pessoas. Imagine que a sociedade ela tem alguns modos de viver, de se divertir, de trabalhar, de encarar os relacionamentos. A gente tende a ver isso de uma maneira muito dura, porque a gente chama disso de engessamento, engessamento, preconceito, discriminação, blá, blá. Isso realmente é um pouco... se mostra muito dessa forma. Cada sociedade tem uma forma, um modo dominante de fazer. O nosso modo dominante de fazer, e isso vai ser tratado numa palestra chamada Certeza, né? A Ilusão da Certeza, um pouco mais para frente, é que nos passaram um modelinho, um script. E nesse script diz assim: você vai para a escola, vai estudar feito um louco, vai ser o primeiro, não adianta ser o segundo, você tem que ser o primeiro. Vai passar no vestibular, não quero nem saber, você tem que passar, que gosta ou que não gosta. Aí você vai passar num concurso, também não quero saber se você gosta ou que não gosta. Ou vai entrar no emprego, ou vai abrir um empreendimento, que inclusive pode ser herdado. E se for herdado, você não pode nem escolher o que é, porque o meu está dando certo, você vai continuar. Esse modelo, você entra, trabalha a vida inteira, no final joga o trabalho para longe, joga fora e vai viver. Esse modelo é o modo de vida quanto ao trabalho é mais ou menos assim, uma competição e tudo mais. Não se questiona a felicidade, a autorrealização, não se questiona valores de mudança, blá, blá, blá. A sociedade tem modelos dominantes de encarar as coisas, inclusive o trabalho. E esse trabalho é interessante porque, aqui especificamente, quando há uma mudança drástica, uma crise, uma pandemia, né, a sociedade vai dar um atraso para responder. Então, quando essa sociedade está aqui, que ela dá esse atraso para responder, dessa nova necessidade, existem duas formas de encarar isso. Primeiro, como oportunidade para as pessoas que veem isso. A pessoa que vê essa necessidade, ela consegue se antecipar e realmente pensar, isso aqui, isso já existe, eu consigo ver. Por que as pessoas não estão fazendo isso? Não estão fazendo isso porque querem viver numa maneira dominante. Estão apegadas a um modelo. Eu digo isso, por exemplo, Diana está aqui, Diana é empreendedora. Você tem duas formas. Você pode ver uma oportunidade de ver um novo mercado de entrega, um novo produto, uma nova forma de relacionamento. Ou você pode ficar pensando, não, mas o meu negócio é fazer festas presenciais. E essa festa presencial, esse modo dominante, as festas de aniversário, de 15 anos que as pessoas têm, que tinham há muito tempo, a pessoa tende a manter aquele engessado. Então isso tem uma grande oportunidade. Existe também outro lado. Por que nós somos tão arraigados? Porque a nossa cultura não se forma de uma geração para outra, nem de um momento para outro. Então nós temos mecanismos de conservar a nossa civilização. Por exemplo, está mudando uma questão... Não, então o que é que a gente vai fazer? O desemprego é muito grande, bababá. Acaba com todas as garantias. Não importa que nós tenhamos aí milhares de anos para construir. Não, eu não tenho apego nenhum a isso, o negócio é agora, vamos modificar, bababá. Destruiríamos toda uma parte que nós construímos como legado humano. Então tem também esse aspecto. Um aspecto pode ser visto como uma oportunidade, pode ser visto como algo que nos atrasa, mas pode ser visto também como uma garantia
de civilidade, de manter valores que precisam, são tão importantes numa sociedade que precisa de mais de um momento, precisa de tempo, precisa de contexto para ser pensado. Então é muito comum a gente ver isso, principalmente dentro do direito do trabalho. Tem os colegas que estão trabalhando, Larissa advogando, Melícia, que é colega do Ministério Público, Thaís, todos estão, Pedro Vanderlei que estava aí, todos vemos que se você deixar as mãos de uma situação muito específica, modificar tudo, não existiria nem estatuto de condomínio. Todo dia mudaria, teria uma situação se ela mudaria. Então a gente tem que pensar muito, muito forte nisso. Elasticidade. Isso aí, o nome técnico dificuldades de elasticidade social. Elasticidade social é essa capacidade de você se renovar de uma situação para outra. Essa de você reagir, né? Então, o segundo passo, eu falei lá, faça uma triagem. O segundo passo é você ler esse momento diante de uma crise. O que é realmente da crise, você já fez essa triagem no primeiro momento. Você vê o que é oportunidade. E o que é oportunidade, o que é que eu devo manter, quais são meus valores, o que é que eu devo manter como sociedade e como pessoa, né? O que é que eu devo proteger nesse momento. Isso é muito importante você ver. Essa falta de elasticidade é bem interessante. Tem um trabalho inteiro na sociologia portuguesa, eles gostam muito disso. Isso seria para mim mais antropologia, mas é bem interessante você pensar isso. Né? Eu faço, hein, Patrícia, eu fiz uma consideração sobre isso numa live sobre direito da moda, viu? Da Fashion Law, sobre essas questões de elasticidade. Terceira grande questão assim, que a gente pode pensar ainda quanto à fragilidade, porque essa crise nos deixa em situação tão específica. Porque, primeiro, nós estamos tratando de deixar evidenciada a fragilidade do humano, porque nós nos entorpecemos, muita gente se acha muita coisa, essa é a linguagem não técnica, porque ela fez ao redor de si uma proteção, meios de diminuição de fragilidade. Ele realmente acredita que tendo algum dinheiro, tendo uma saúde mais ou menos, ou acesso a um plano de saúde, ou a algum hospital, tendo moradia, ele acha que se blindou de tudo. Né? Isso é muito comum. Algumas empresas fazem isso também, acham que estão blindadas, né? Deixaram de ser frágeis porque tem um padrão, um conjunto de meios, né? Que isso deixa a pessoa muito protegida. E uma pandemia, quando ela ataca a pessoa assim, cria esse choque. Não quer dizer que um cantor de 38 anos, sem nenhum problema específico, ou uma criança de 17, não sei o quê, pode adoecer e aparecer um risco específico, um risco em cauda, né? e extremo, e essa pessoa morrer? Sim, isso realmente é uma questão que nos faz pensar, né? Nos coloca em perigo. E o que é que isso deixa mais claro? Que não adianta você ter um conjunto de garantias. Você está sempre sujeito a algum risco. E esse risco, a melhor forma de tratar é você apelar para uma proteção social. Isso é interessante. Porque se você tem um ótimo emprego, você pode perder. Se você tem uma ótima empresa, você pode perder. Mas se você tem uma proteção social, pelo menos como último recurso, essa solidariedade, ela te dá uma qualidade de vida como humanidade, como pessoa maior. Existe ainda, o professor Harari, ele faz uma crítica quanto à forma de contágio, né? Como nós contamos as dores, porque essas dores, primeiro, ninguém pode proteger dor, né? Cada um tem a sua. E depois, cada fatia, cada lugar, você vai ter uma contabilidade diferente. Imagine, eu tenho aqui do lado o maior asilo de idosos, instituição de longa permanência, 65 pessoas no lugar. Aquelas pessoas, a fragilidade deles é incontavelmente maior numa situação dessa do que uma creche. Imagine uma casa com crianças. As crianças seriam para levar para outras pessoas. Então você tem sempre que sopesar
essa questão, esse perigo, né, da fragilidade inteira. Então, um terceiro grande passo que você tem, o primeiro era fazer a triagem, o segundo, eu já estou correndo porque o Instagram ele é mau, né? Ele acaba com o tempo aqui. Faça a triagem. Segundo, use as oportunidades e veja o que é importante para você. Terceiro, valorizar as questões sociais, né? O que a gente tem de social. Por exemplo, você vê o que você pode dispor como sociedade, né? Que é o caso, por exemplo, de você ter um sistema como o SUS, que em último caso você pode recorrer a ele. É você ter uma proteção social de uma renda mínima em caso de você perder alguma coisa. É ter acesso a algum programa social específico para você. Então, é interessante, nesse momento, elevar a cabeça da crise e ver esse terceiro ponto. Um outro ponto, que já correndo para o final, é você ver também, além das fragilidades, você vê as suas vantagens. E eu me lembro muito especificamente de uma coisa que eu vivi. Eu estudei numa escola técnica, né? Porque era a melhor escola da minha região. Eu não tinha escola, morava num lugar, numa comunidade, e nessa comunidade muito frágil, não tinha nenhuma perspectiva de ir para uma escola boa. Então essa escola, ô Janine, e essa escola era uma escola técnica que tinha uma ótima biblioteca. Então eu fui para a escola por causa da biblioteca. Eu cheguei lá e no primeiro dia de aula eu assisti uma palestra, a primeira palestra sobre profissão na minha vida. E a professora Fátima, orientadora educacional, ela disse assim: olha, existem algumas coisas que você tem que saber para vencer na vida. Primeiro, quem aqui quem não tiver um curso de datilografia não vai arranjar emprego nunca na vida, porque o mundo, não sei o que lá. Depois, quem não tiver pelo menos o segundo grau e o não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei pensando naquilo, né? E eu fui pensar nas minhas vantagens. Quais eram minhas vantagens? Fui fazer uma lista, um inventário das minhas, uma matriz SWOT, né? Da minha para ver, na época, uma matriz para ver o que é que eu tinha de vantagem ou não. Igualmente, numa crise é exatamente qual a sua vantagem. Por exemplo, eu percebi que a minha vantagem na época, a vantagem que eu pensava do meu pai, era a alta capacidade de adaptação que ele tinha. Meu pai saiu de uma região, pessoa dita não letrada, né? Não letrada, que chama analfabeto, não sei, pessoa não letrada, não sabe. Saiu de uma região porque era muito seco, não tinha emprego, nem na lavoura, nem em lugar nenhum. Arranjou lugares para trabalhar onde fosse. Quando estava ruim a situação na construção civil, como pedreiro, era comerciante. Quando estava ruim no comércio, era comércio e fazia bicos, e assim foi sobrevivendo. Todo mundo ri da datilografia, né? É o conhecimento digital de hoje, era datilografia de antes. Exatamente, é o conhecimento digital de hoje. E aí ele se reinventou na vida dele várias vezes, até quando foi ser comerciante, feirante, se readaptou o que vendia, porque a depender da semana e do mês ele vendia coisas diferentes na banca. Então você chegava uma vez, tinha roupa. Se roupa não era época de roupa, vendia sandália. Se não era, vendia comida. Se não era, vendia relógio. Se não era, vendia suqueiro. Se não era, vendia livro. Qualquer coisa que vivesse. Então, na minha época, eu pensei, minha vantagem é, como papai, ser flexível. Claro, eu estou usando aí a limitação do exemplo dele, né? Porque ele teve uma longevidade, criou os filhos de uma maneira se adaptando. É uma grande vantagem. Qual a sua vantagem? Você consegue se adaptar com facilidade? Por exemplo, eu vim para casa, de manhã eu fiz audiência lá no trabalho. De manhã eu tive que fazer lá, porque eu precisava usar, eu estava com necessidade de usar a sala. Eu estava com necessidade de usar a sala. Papai realmente é um empreendedor nato, né? E passou isso para mim, porque eu que gerenciava tudo, desde os 5 anos de idade, viu? Então, eu precisava daquele local. A minha capacidade de adaptação. Qual a capacidade? Eu antes trabalhava em casa numa tranquilidade, antes do meu filho acordar, porque eu acordo muito cedo, de madrugada. Quando eu acordava o pessoal da casa às 6h30, 6 horas da manhã, eu já tinha feito muita coisa. Era um outro tipo, a minha adaptação. Você acorda de 3h30, 4 horas como eu, quando dá 6 horas eu já tinha feito muita coisa. Tinha feito minhas preces, já tinha
já tinha meditado, já tinha lido o meu livro, um capítulo de um livro que eu quero, não sei o que, não sei o que. Já estava pronto, às vezes já tinha feito até exercício físico para começar uma jornada. Para mim foi muito difícil essa ideia de ficar só em casa. E é difícil mesmo, porque meu filho passa aqui e bate na porta. Que é a parte boa, passa e bate aqui é acolá. Mas imagine, qual a sua vantagem? Você é adaptável, você consegue se adaptar, você já olhou sua fragilidade lá atrás, você já notou qual a sua fragilidade. Né? Eu falei, se é crise ou não, olhe a oportunidade, veja suas fragilidades, cada uma delas, veja suas vantagens, cada uma delas. Não seja falso humilde, porque tem gente que é falso humilde, né? Não aceita a sua vantagem. Eu tenho uma grande vantagem. Por exemplo, eu tenho um índice de tolerância à construção de conversa assim, muito grande. Então, eu me mantenho no lugar de fala muito específico, tenho a capacidade de empatia, sentir a pessoa. Pronto, é a minha vantagem. E, então, para mim, é melhor. Agora, sou péssimo quanto à rotina, nessas outras coisas. Né? Sou meio disléxico quanto às coisas, assim, preciso de muita coisa para ler, às vezes erro alguma coisa. Eu sei como é. Então, veja essas duas características, a fragilidade e suas vantagens. Faça um inventário de cada uma delas, antes que o Instagram me tire do ar. Né? Faça um inventário de cada uma, com um plano para cada uma. Né? Isso é muito interessante. Né? Você vai ter uma nova perspectiva. Por exemplo, eu tenho aqui... Daniele acaba de... Ô, Daniele, meu amor, tudo bem? Desculpe, porque o horário... Eu errei o horário. Eu tenho aqui Daniele e tenho Dani Brazão. Tenho duas amigas com o nome Daniele. Dani, por exemplo. Dani tem uma ótima vantagem de leitura. Pessoa que lê muito. Isso é uma ótima vantagem. É uma pessoa que tem no mundo desse uma capacidade de leitura diferenciada. Eu digo porque Dani, eu convivo com ela de leituras. Uma pessoa extremamente forte de lê muito rápido, aprende muito. Uma ótima vantagem. Imagine, sim, o que vocês estão rindo de quê? O período de isolamento está nos proporcionando essas reflexões, minha querida Thaís. Realmente, eu fiz o seguinte, eu estou só retomando aqui para vocês. Eu, quando entrei em isolamento, eu tive um choque. Eu estava numa atividade, um mês de atividade, todo cheio, da Acorda Infância, que é a coordenadoria que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por vários. Acorda Infância é criança. A gente tinha uma atividade de trabalho infantil muito forte e tal. Então, de repente, quebrou, parou tudo. Eu vim para casa e me peguei começando a trabalhar de madrugada até a noite, porque o sofrimento das pessoas, você quer dar uma resposta, quer fazer funcionar, não sei o quê. E isso, para dar resposta às pessoas e para mim também, eu fiquei nessa conversa, fazer muitas audiências e reler meus livros e ver os livros novos. E através disso nasceu essa experiência de escrever sobre esse livro, que é O Vírus e a Vida, o trabalho no mundo desconhecido. E esse trabalho, e essa hora de escrever, eu fui colocando essas discussões de uma vida de 25 anos de discussões sobre trabalho, né? Afinal, eu venho da sociologia, isso para mim já era muito forte. A gente já discutia crise com muita propriedade, os professores já discutiam crise há muito tempo. E isso deu um choque, né? E eu sei que levar a reflexão é a forma de refletir também, né? Quando você leva a reflexão para alguém, você está falando e está pensando. E é isso que eu quero. O objetivo nessa jornada, como tudo que eu quero, é levar benefícios para o máximo de seres possíveis, discutindo, se envolvendo nesse momento, pessoas juntos, pensando juntos e envolver as pessoas nessa discussão. Então, realmente esse choque é grande, né? A gente fica assim. Já quase no final do tempo aí, eu não sei como é que está o tempo do Instagram, eu estava falando das vantagens, né? Não despreze suas vantagens. É muito importante a pessoa não usar uma falsa humildade para pensar suas vantagens. Por exemplo, o caso do Ministério Público. Thaís, especificamente Thaís, eu falava sobre nosso caso, Ministério Público, né? O Ministério Público, dentro do próprio... Eu olho, quando eu visualizo assim, dentro do próprio serviço público, nós estamos com uma vantagem muito grande, porque nós já éramos muito digitalizados. Eu não tinha papel, eu não uso papel há muito tempo, né? Então, isso já foi uma grande vantagem de passagem, uma vantagem
relativa da instituição, né? Que a gente já fez uma transição para vir para o home office, mas a gente não sofreu tanto quanto órgãos que sequer tinham sistemas padronizados. Agora imagino órgãos que, um DETRAN, por exemplo, de alguns estados que nem o DETRAN, alguns outros órgãos, o DETRAN até está arrumado, que não tinham essa vantagem, né? Grande dificuldade. Samela, minha querida, tudo bom? Estou falando de empreendedor também, viu? Não é só serviço público, não. Então imagine, nós já passamos todo esse caminho, no final, o quinto grande ponto, o quinto grande passo para que você consiga manter a cabeça elevada, né, nesse momento de pandemia, é você saber do valor da compaixão. Parece piega, né? Compaixão, você pode chamar também de solidariedade, você pode chamar de responsabilidade social, né? Você pode chamar de envolvimento, você pode chamar de qualquer outra coisa. Mas uma grande questão para você se elevar e ver além da crise é você observar o valor da compaixão. Não só da economia da compaixão ou da economia do cuidado. Existem vários, eu posso até tratar com vocês um dia, se alguém me cobrar, eu faço uma questão só sobre a economia do cuidado, a economia da compaixão. Né? Como os dados provam que nós vivemos mais de 90% do nosso tempo e da nossa vida a depender da economia da compaixão e não da economia do mercado. Exemplo, nossos pais nos tratam numa lógica de não de mercado. Ter um filho é extremamente não econômico. Hein, Samila? Imagina aí, ter filho não é algo não econômico. Você bota na conta, se você for levar para o papai, você não tem filho. Isso é um caso compaixão. Né? Isso é um caso, por isso a gente tem que ter tanto cuidado com o trabalho das mulheres. Que as mulheres, sem elas, não têm filho. Então, esse é um encargo da solidariedade. Parece piega, mas quando você coloca dentro da discussão, você vai vendo. Cuidado com os encargos, reclamar de encargo para manter essa estrutura de solidariedade. Isso está muito além de você. Né? O trabalho da mulher, a proteção da maternidade, a proteção da infância, decorre da compaixão, da solidariedade como opção, como escolha de ser humano. Né? O ser humano escolheu ser humano a partir do momento da solidariedade. Eu já citei isso, quem trabalha comigo, quem me acompanha vê muito, eu sempre cito o caso que a gente usa na comunicação não violenta, que é da professora Margaret Mead. O Papa Francisco fala exatamente isso. Né? A Margaret Mead, antropóloga, ela fala, um aluno perguntou na sala de aula para ela qual era o maior traço que ela achava do surgimento da humanidade. E achou que ela ia discutir alguma coisa assim como a roda, o fogo. E ela disse, não, ela olhou para a pessoa e disse assim, um fêmur curado. E fêmur, o grande osso. E o cara olhou para ela e disse, como assim? Ele disse, encontramos um fêmur curado. E para um fêmur curar é de no mínimo 6 a 8 semanas. E para uma pessoa, olha, daqui a 2 minutos eu acabo, eu estou acabando. Então, para que essa pessoa curasse, ela passou de 6 a 8 semanas sendo cuidada por outra pessoa. Pelo menos uma outra pessoa cuidou dela. Então, naquele momento, nós tivemos a humanidade. A humanidade nasceu naquele momento. Não foi um ato da abertura de um shopping, um lançamento de um grande empreendimento, que é muito importante. Mas o que fez a humanidade nascer foi nesse momento de solidariedade, de compaixão, de uma pessoa cuidar da outra. Isso me ajuda, essa forma, essa concepção, me ajuda a analisar tudo que a gente tem sobre o valor do trabalho. Né? É isso que eu vou tentar fazer nessas próximas discussões, é isso o objetivo do livro, e mostrar a vocês, através disso, como é importante você sempre ter esses cuidados da compaixão. O que é que eu fiz aqui com vocês? Eu disse cuidado com o que é culpa da crise, culpa da pandemia, disse para vocês para distinguir, fazer uma triagem, depois para fazer a triagem, olhar suas tendências, as oportunidades, olhar as fragilidades, olhar as suas vantagens e aproveitar e redescobrir o que é a solidariedade e a compaixão. Eu espero que isso tenha levado algum mérito a vocês, algum acalento nesse momento. Vou discutir com vocês durante essa semana, vai ter uma live depois de amanhã, no mesmo horário, 16 horas. Tá um programa aí, se inscrevam,
Mande isso para alguém que vocês queiram que participe. O objetivo é ter o máximo de pessoas participando. Eu fiz um canal no Telegram sobre isso e estou aqui para discutir e o Instagram vai me tirar do ar daqui a pouco. Muito obrigado pela atenção. Até mais.